Quem assistiu aqui a série La Casa de Papel aqui? Vocês gostaram da série? Eu gostei bastante. Eu vou comentar aqui com vocês o que eu aprendi com a série La Casa de Papel. E a gente vai aprender a assaltar um banco. Não é isso. A gente não vai aprender a assaltar um banco. Eu não quero entrar, óbvio, eu não vou falar aqui do assalto ao banco, do coisa. Eu quero saber quais as lições positivas a gente pode tirar, a gente pode aprender com aquilo que a gente assistiu. E para algumas pessoas que não assistiram, eu vou, pelo menos, dar um pano de fundo aqui, bem curto, para vocês. O que eu aprendi com a série? Então, vamos lá. Para dar um pano de fundo para quem não assiste. Quem não assistiu aqui, levanta a mão para eu ver. Eu vou fazer propaganda no Netflix, vocês tudo vão assistir. Um grupo de 9 ladrões, liderados por um professor, prepara o roubo do século na Casa da Moeda da Espanha, com o objetivo de fabricar o próprio dinheiro em quantidades incalculáveis e nunca antes vistas. Eles não queriam roubar o dinheiro que tinha na Casa da Moeda, eles queriam fabricar o próprio dinheiro com o número de série deles, porque aí ninguém sabe qual é o número de série, eu não conseguiria nem descobrir. Aí eles falaram assim, então, de certa forma, a gente não está roubando, a gente está fazendo o nosso próprio dinheiro. E eu não quero entrar nesses detalhes aqui do caráter, da índole, não é isso que a gente vai falar. Mas existem algumas lições que a gente pode aprender para colocar isso para a nossa vida. E é disso que eu quero falar aqui. Era mais que um roubo, era um protesto contra um sistema. Então, se você for assistir, você vai ver que eles fazem também um protesto contra o sistema, uma série de coisas, e é bem legal isso, é uma questão bem bacana da série nesse sentido. Mas o nosso foco, como eu falei, não vai ser no caráter da ação, mas no que a gente pode aprender positivamente. Então, vamos lá. Vou falar alguns pontos aqui. O primeiro ponto que eu quero que vocês aprendam é o seguinte. Você precisa saber o que você quer. A gente já falou bastante aqui sobre clareza. Então, fala para quem está do seu lado. Você precisa saber o que você quer. Olha aqui. O professor tinha um objetivo claro. E era mais que dinheiro. Ele tinha um propósito por trás disso. Ele tinha um propósito por trás. Ele tinha lá o propósito dele, tinha honrar o plano do pai, a essência que ele tinha uma série de coisas. E ele sabia exatamente o que ele queria. Então fala para quem está do seu lado aí, para você ter sucesso em qualquer empreendimento da vida, você precisa saber exatamente o que você quer. E isso tem um motivo. Elas acham que precisam descobrir o propósito que elas nasceram. As pessoas estão tentando descobrir por que elas nasceram, quando que só em você ter nascido já é um presente de Deus da vida para você. Faz sentido para você? Então você não precisa passar décadas tentando descobrir por que nasceu. Você nasceu, porra! Vai viver a vida. Fala para quem está do seu lado. Você nasceu. Tá bom, só isso, porque tem gente que não gosta e tal. Ó, 2. Além de saber o que você quer, você precisa de um plano, de um planejamento. Fala para o seu coleguinha do lado aí, você precisa de um planejamento. Precisa de planejar. O que aconteceu? O professor, ele criou um plano, um planejamento detalhado. Ele foi pensando nos detalhes, então eu vou chegar nesse ponto, mas ele criou um plano, ele tinha um plano. Então assim, se você quer chegar em algum lugar, você precisa ter esse plano. Lembra que eu falei? Sair do meu estado atual até o meu sonho, que é o impossível. Eu preciso ter um plano, dividir esse plano em partes. Então, quando que eu planejo? Eu planejo de forma macro, os pontos principais. Depois eu pego cada um dos pontos principais do meu planejamento e planejo de forma micro, os pontos, micropontos de cada um dos pontos principais. Faz sentido para vocês? E aí eu vou andando um passinho de cada vez, só no passinho, e eu vou chegar lá. Se você quer sustentabilidade em uma empreitada, precisa planejar. Número 3, você precisa de uma equipe. Fala para quem está do seu lado, tu precisa de uma equipe, cara. Meu irmão, não adianta tu achar que tu vai chegar sozinho, que tu vai conseguir fazer sozinho, cara. Presta atenção, eu quero que você entenda o seguinte, eu não quero que você pense assim, eu só vou se as pessoas me ajudarem. Esse é o pensamento de quem não é protagonista. O pensamento de quem é líder protagonista é, eu vou construir uma equipe
que não só vai me ajudar, mas eu agrego a elas também. Porque numa equipe, as pessoas não estão para te servir, estão para crescer junto com você. Faz sentido? Porque quando você não é um líder, você é qualquer coisa diferente de líder, você quer que as pessoas te sirvam para que você sempre cresça. Mas se as pessoas que estão à tua volta não têm a sensação de que estão crescendo, elas não vão caminhar contigo. Então você precisa entender que você precisa de um time que, quando você cresce, o seu time cresce com você. E aí você cresce e o seu time cresce com você. Aí as coisas acontecem de verdade. Só que não basta só você ter um time. O professor montou um time com especialidades diferentes. Nós acabamos cometendo um grande erro quando vamos montar um time. Por quê? Fala para quem está do seu lado. Você, magicamente, ama pessoas iguais a você. Como a gente se identifica com gente que é igual a gente? Só que isso é uma merda. Porque tu quer montar um time com todo mundo igual a você. A tua equipe só precisa de você nesse teu estilo. Aí você precisa buscar outras pessoas que são melhores do que você em outras áreas. Porque aí você vai focar naquilo que é bom e delegar todo o resto. Faz sentido para você? Fala que está do seu lado aí. Foca no que tu é bom e delega o resto. Delega o resto. Essa é a parada. Então presta atenção. Ele montou uma equipe. E aí, eu preciso fazer o quê? Eu preciso aprender a recomprar o meu tempo. Que é isso, Gilson? Recomprar o meu tempo? Agora eu vou dar uma espancada aqui em alguns empresários aqui. Presta atenção. Tem empresário aqui que está fazendo coisa na empresa que uma pessoa com R$ 1.200 faria. Se você tem atividades na sua empresa que pagando alguém 1.200, ela faria tão bem quanto você faz, tu está perdendo tempo. Porque se você é a mente pensante do seu negócio, paga a porra de R$ 1.200 para alguém e vai fazer alguma coisa que vai gerar 50, 100 mil reais no teu negócio. Faz sentido para você? Aí tu fala assim, não, mas mais 1.200, você não vai pagar 1.200 para tu ir para a praia. Você não vai pagar 1.500 para você assistir Netflix. Você vai pagar esse valor para botar alguém para fazer uma coisa que está enchendo a merda do teu saco e vai começar a produzir naquilo que tu é bom, que tu sabe fazer e tu vai trazer muito dinheiro para o teu negócio. Faz sentido para você? Eu botei essa máscara e fiquei meio nervoso, fiquei não. Olha aqui. Então o que você precisa fazer? Recomprar seu tempo. Contrate pessoas para fazer o máximo de operacional que você tem que se livrar para que você seja a mente brilhante do teu negócio. Ah, eu preciso ter uma equipe. Sim, mas não parecida comigo. Eu preciso ter gente diferente, com especialidades diferentes, porque aí nós vamos ser um time de verdade. E como um time de verdade, a gente vai avançar pra caramba. Faz sentido para você? Então dá um high five quem está do seu lado e diga, estou gostando disso. Quarto, antecipação de cenários. Preste atenção. O professor pensou em diversos cenários para minimizar as chances de ser pego de surpresa. Não dá para saber tudo o que vai acontecer, sim ou não? Não dá. Porém, você pode criar. E se acontecer isso, o que pode acontecer? Mas e se acontecer isso, o que pode acontecer? Mas e se acontecer isso, o que pode acontecer? Quando você cria várias hipóteses de cenários, você está preparado para várias situações. Pode acontecer imprevisto, mas na hora que você está planejando, antecipe-se. Se não acontecer desse jeito, e se acontecer assim, a gente pensa quando está querendo um evento como esse. Mas e se acontecer isso ou aquilo? E aí, o que a gente faz? Tá, mas e se acontecer isso? Não tem gente que é chata, que fala assim, mas e se acontecer isso? Mas pensa nessas pessoas como pessoas positivas, traz ela para perto de você na hora certa. Tá, começa a me falar as merdas que pode acontecer aí. Porque não tem gente que sabe dizer todas as merdas que podem acontecer? Essas pessoas são úteis em algumas horas. Pega ela, na hora certa. Ficar o tempo inteiro é ruim. Vamos lá. Como você não pode controlar tudo, você precisa pensar nos diversos cenários possíveis, positivos ou negativos.
Quinto, foco está sempre na solução. Olha que interessante. Surpresas surgem no meio do caminho e o professor precisou improvisar algumas vezes. Só que ninguém ficava de mimimi. E agora? Aconteceu isso. E agora? Não. O que a gente pode fazer para resolver? Vamos embora resolver. Não adianta, o foco tem que ser na solução. Ainda mais quando você está no meio do projeto, no meio do seu sonho, no meio do teu empreendimento. Você precisa entender que a coisa chamada sua vida é a sua vida. E não adianta parar no meio do caminho para ficar chorando o problema. Aconteceu um problema? Aconteceu. É grave? É grave. Beleza, o que a gente pode fazer para resolver? Eu vou te dar um exemplo. Nossa formação, ela acontece em 2 módulos, a formação em coaching. Primeiro módulo, um final de semana de 3 dias. Segundo módulo, um final de semana de 3 dias. E aí, a gente não estava como a gente está hoje. Hoje, graças a Deus, a gente já está num tamanho muito bom, então a gente produz os materiais didáticos em escala. Então a gente faz muito, a gente tem estoque. Antigamente não era assim, a gente fazia por demanda. E aí a gente tinha uma turma de 40 alunos, por exemplo, que ia se formar em coaching. E aí eu liguei para a gráfica, alguém da minha equipe ligou para a gráfica e encomendou, era uma gráfica aqui do Rio, a gente hoje imprime em São Paulo, encomendou para uma gráfica 40 apostilas do segundo módulo. Aí chegaram as caixinhas com as 40 apostilas no escritório. Ninguém abriu as caixinhas. O curso ia começar sexta-feira. Quinta-feira, às 8 horas da noite, alguém foi abrir a caixa para montar os kits para entregar para os alunos na sexta de manhã. Quando abriram a caixa, a apostila era do primeiro módulo. O cara entregou errado. Eu tinha 40 alunos para dar aula e não tinha apostila para eles. Os primeiros 30 segundos, ficou um olhando para a cara do outro para ver quem ia acusar quem. Porque, geralmente, quando acontece um problema, a gente pensa logo em buscar um culpado. Esse é o maior erro que a gente comete. Porque isso não é trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe não é ver de quem é a culpa ou se eximir da culpa. Trabalhar em equipe é focar na solução. Faz sentido para você? E aí, de repente, a Fabiana, que eu fiquei muito orgulhoso da minha mulher, está bem treinada, a Fabiana levantou e falou assim, gente, a culpa foi minha. Eu recebi o material e eu estava encarregada de abrir as caixas e eu não abri. Mas isso não vai resolver. O que a gente pode fazer para solucionar isso? Aí começou todo mundo a pensar. Por que a gente não imprime as ferramentas, dá para o pessoal e depois manda pelo correio a apostila? Porque está tudo no slide mesmo. Eu falei, realmente pode ser um caminho. Aí eu falei assim, não, peraí, vamos ligar para a gráfica agora? Mais 8 horas da noite, não vai adiantar. A gente só vai saber se não vai adiantar se a gente ligar. Faz sentido? Porque as pessoas desistem sem tentar. E na minha cabeça, eu não deixo a minha mente ser treinada para desistir sem tentar. Eu não desisto, na verdade, é porque não deu. Não desisti, é porque não foi possível. Faz sentido para você? Fala para a pessoa que está do seu lado, em 2020 você não vai desistir. Só não vai fazer se não for possível. Mas é o impossível que vai dizer que não foi, e não você que desistiu. Faz sentido? Liga. Falei, liga. Liga. Aí foi lá, ligou. Camarada da gráfica, parceirão nosso. Aí eu liguei. Fala, meu amigo. Primeiramente, porque o que acontece? Se você for ver bem, de quem foi o erro? A gente falou assim, ele tinha todos os arquivos lá, 40 apostilas do segundo módulo, e ele me entregou de primeiro módulo. De quem foi o erro? Foi dele. Depois foi nosso de não ter conferido, mas o erro foi dele. E eu, treinado com pessoas, você acha que eu vou ligar como? Seu mané, você me arrumou um problema. Isso resolve o problema? Não resolve. Fala, meu amigo, como que você está? Pô, tô bem. Rapaz, eu tô te ligando aqui, e assim, eu não sei se você vai poder me salvar. E eu quero dizer para você o seguinte, nós cometemos um erro aqui. Ele, o que aconteceu, Gilson? Quando vocês entregaram a apostila, nós cometemos o erro de não ter conferido se vocês entregaram a apostila correta. E nós acabamos de abrir a caixa e vocês não entregaram a do primeiro módulo, me entregaram do segundo. Eu quero te pedir desculpa, cara, porque eu cometi esse erro de não ter conferido. Mas queria saber se tem alguma chance de você me salvar e pelo menos no final do dia de sexta, porque ainda tinha sábado e domingo para dar aula, você conseguir fazer a tempo aí as apostilas e me entregar. Aí ele falou assim, não, o erro foi nosso.
Se a gente entregou errado, espera aí que eu tenho 2 meninos que não saíram da gráfica não. Ó, nós vamos virar a madrugada aqui e amanhã até às 10 da manhã eu quero que o Gilson seja entregue essa apostila lá. O cara foi e me entregou às 10 da manhã as apostilas. Ninguém brigou, ninguém discutiu na equipe, a Fabiana falou que assumiu o erro dela, todo mundo trabalhou pensando na solução e eu não fui idiota de sair brigando com o cara e aí o camarada foi e se sentiu na obrigação de me dar o retorno que eu precisava. Faz sentido para você? Então esse é o caminho. O foco precisa ser sempre na solução. Fala para quem está do seu lado, quando você foca na solução, você consegue as respostas certas, você vai ter o retorno certo. Dá um high five nessa pessoa e diga, eu estou gostando disso. Pergunta para o seu colega aí, tu já está com a mão inchada de dar high five, cara? Quanto maior... Vai ter gente que vai sonhar, vai chegar amanhã, acordar amanhã assim, na madrugada, vai estar dormindo assim, ó, high five. Quanto maior for seu conhecimento do que você faz, maior vai ser a sua capacidade de improvisação. Presta atenção. Quanto mais você conhece aquilo que você está fazendo, mais você está capacitado para improvisar. Vê se faz sentido para você. Um jogador de futebol da 2ª divisão, ele tem mais capacidade de improvisação que o Messi, por exemplo? Não, por quê? O Messi hoje é considerado por muitos o melhor que tem do futebol. Então, por ele ser o melhor e estar muito capacitado, ele consegue improvisar mais. Tem uma frase que eu não sei de quem é, me desculpa, porque eu não vou lembrar agora de quem é, e nem vou falar direito a frase, vou falar do meu jeito, que diz o seguinte, para você quebrar uma regra, primeiro você tem que ser bom em cumprir ela. Faz sentido para você? Porque tem gente que já quer quebrar uma regra. Então o camarada fala assim, eu quero tocar bola, mas eu quero tocar de letra. Não, primeiro você tem que saber tocar bola direito. Se você não sabe tocar bola direito, você não pode tentar fazer uma firula. Para fazer uma firula na vida, primeiro você tem que saber fazer a coisa direita. Então primeiro tu faz o básico. Quando você fica bom, aí você consegue improvisar. Então fala para quem está do seu lado aí, se você quiser improvisar na vida, primeiro você tem que ser muito bom na vida. É isso, tem que estar se capacitando. 6º, deixa as emoções de fora das decisões. Mais um ponto aí que vocês estão aprendendo aí. Acho que aquela Casa de Papel veio no controle do ano passado para aprender. Deixa as emoções de fora. Todas as vezes que alguma coisa deu errado foi porque alguém deixou as emoções aflorarem. Sim ou não? Quem assistiu a série aí? Quando dava merda, é porque alguém tomava uma decisão emocional. Então, se você quer que o seu empreendimento dê certo, você precisa deixar as emoções de fora. Suas emoções têm o poder de colocar tudo a perder. Fala isso para o seu colega aí. Suas emoções têm o poder de colocar tudo a perder. E 7º, penúltimo, não negocie seus princípios. Isso aqui é um ponto muito forte. Quantos têm princípios aqui? Todo mundo tem princípios. Não negocie seus princípios. Mas, Gil, você está falando de uma série de assalto. Sim, eu falei para a gente não entrar no detalhe do caráter da história. Mas presta atenção, mesmo sendo um assalto, o professor ele teve princípios que os manteve, mesmo que tivesse comprometendo o sucesso da operação. Um dos princípios era que ele não queria que matasse ninguém, não sei o que, ele falou, a gente perde a operação, cancela, mas isso não pode acontecer. Então, quando você tem princípios, você não pode negociá-los. Se você abre mão dos seus princípios, você está condenando as suas emoções no longo prazo. Porque o que é uma decisão emocional? Negociar princípios é uma decisão emocional. É quando você está tomando decisões baseadas no curto prazo. Você acha que vai ser bom agora, mas você não pesa se vai ser bom no médio e no longo prazo. Faz sentido? Ai, vai ser muito bom, mas você não pesa no médio e no longo. Aí é muito bom agora, mas no médio e no longo prazo é tipo o cara que vai usar droga. Para ele, a onda vai ser muito boa na hora que ele usar, mas ele vai ficar na merda no médio e no longo prazo se ele chegar no longo prazo. Faz sentido? Então a decisão é essa, a decisão emocional. Você só está pensando no curto prazo. Fala para o seu colega, pare de tomar decisões pensando no curto prazo. 8º, depois de tudo isso, haja. Ei,
Não adianta ter estratégia, anotar tudo na apostila, dar high five, estado de pico, fazer a merda toda e não fazer nada. Chegar em casa, vou esperar agora. Não, aí chega em casa e fala assim, não, agora é Deus no controle da minha vida. Aí você espera as coisas caírem do céu. E Deus está assim, vai lá, meu filho, eu quero te ajudar, mas está difícil, filho, se levanta aí. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não adianta. Precisa agir. Olha aqui, eles foram lá e fizeram. Eles fizeram. Não vou te dar spoiler aí, né? Mas vai lá e assiste quem não assistiu. Eles fizeram. Então, se você quer realizar alguma coisa, tem que ter plano, tem que ter equipe, tem que ter um monte de coisa. Mas se não botar a mão na massa, a coisa não vai acontecer. Agir, fala para o seu colega, agir é correr riscos, é abraçar os desafios e dizer foda-se para os seus medos. Aí tem gente que fala assim, e dizer para os seus medos. Tudo bem. Então eu quero que você entenda o seguinte. Você pode aprender com qualquer coisa. Você pode aprender com um desenho animado. Eu fui assistir Frozen 2 com as minhas filhas e aprendi bastante. Podia ter trazido uma palestra do Frozen 2. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Até quando eu estou indo lá assistir um desenho com as minhas filhas, eu estou querendo tirar ensinamentos, tanto para elas quanto para mim. E quando eu trouxe essa palestra, foi para trazer alguns pontos interessantes para você entender o seguinte, e algumas coisas que a gente falou aqui. Você precisa saber o que você quer, você precisa planejar, você precisa ter equipe, mas o principal de tudo, você precisa agir. Não espere o cenário perfeito para começar a agir, porque o cenário perfeito não vai chegar. Não espere o melhor. Será que está no tempo certo para eu agir? Será que está? Cara, não adianta, eu vou ter que falar isso aqui até tu ir embora daqui. Saia da posição de vítima. Saia da posição de vítima. Para de mimimi. Sai. A posição de vítima só vai te colocar para baixo. Só vai te colocar num estado de energia baixa. E as pessoas não vão ter pena de você, porque elas não têm tempo de ficar pensando nos teus problemas. Elas já têm problemas demais para a vida delas. As pessoas, elas são tão, eu não sei qual a palavra, imaturas, que elas acham que está todo mundo olhando para mim, olha só o meu problema. Meu irmão, ninguém tem tempo de olhar para você, porque as pessoas estão com muitos problemas para resolver. Então o que você precisa sair é da posição de vítima. Teve uma pessoa aqui que me mandou um papel me pedindo uma ajuda. E eu vou te ajudar sendo duro com você. E um dia, se você não entender agora, você vai entender um dia. Deixa eu falar para você, se você não sair da posição de vítima, nada vai mudar na sua vida. Você está no evento aqui, o evento está bom, Gilson, o evento está lindo, o evento está maravilhoso, mas me diz alguma coisa que eu tenho que fazer. Eu não tenho que te dizer nada, porque se eu disser para você o que você tem que fazer, você arrumou alguém para culpar se não der certo. O que você está buscando é um bode expiatório para o seu fracasso. Você não precisa de alguém para dizer o que você tem que fazer. Você precisa levantar e fazer. E se não der certo, levanta a porra da cabeça e faz de novo. É isso que você precisa. Então, para de buscar a opinião das pessoas para o que você tem que fazer. Eu estou falando isso por amor por você. Porque eu quero que você saia daqui no controle. Que você cresça. E eu estou falando isso de verdade. Assuma o protagonismo da sua vida. E lá na frente tu vai falar assim, Gilson, doeu pra caramba o que tu me falou, mas muito obrigado. É isso que eu quero que você ouça, né? Se você queria que eu falasse, eu te falei aqui no palco. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, dá um high five quem está do seu lado e diga, tô gostando disso.